Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Renato Ramalho, professor de Física, e hoje estarei tratando com vocês sobre cinemática, que faz parte da área de mecânica clássica e que estuda o movimento. O movimento sem se preocupar com o que causa determinado movimento. E falando sobre isso, trago aqui para vocês esta imagem de um skatista no asfalto e levo o seguinte questionamento: quem está em movimento? O skatista, o skate ou ambos? Bom, a resposta correta para essa pergunta é depende. Mas depende de quê, professor? Depende de onde está sendo analisado esse evento. Depende do que chamamos de referencial ou ponto de referência. O movimento e o repouso, eles dependem deste referencial. Como, por exemplo, nesta primeira imagem, temos um ônibus amarelo com 2 passageiros. E do lado de fora, um observador analisando este evento. Para esta mulher que está dentro do ônibus, esse senhor ele está em repouso, sentadinho lá no lugar dele em repouso. Porém, para este observador que vê o evento fora do ônibus, a mulher está em movimento, o homem também está em movimento, assim como o ônibus. Logo, percebemos que de onde está sendo analisado o movimento é algo muito importante. Outra questão que eu trago aqui é a pergunta aí que o John faz ao Garfield. Não mandei você se movimentar um pouco hoje? E o Garfield sabiamente responde: obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Bom, eu estou aqui no meu estúdio, em repouso em relação à minha cadeira, em relação ao meu computador e aos outros móveis que compõem essa sala. Mas eu estou em movimento em relação ao Sol, pois a Terra gira em torno do Sol. E como o Sol agora é meu ponto de referência, é o meu referencial, eu estou em movimento em relação a ele. Percebemos aqui que ponto de referência, o referencial, é algo extremamente importante na análise do movimento. E para compreender as propriedades de um movimento, diversos conceitos são fundamentais. Entre eles, o conceito de corpo extenso e ponto material. Temos aqui 2 imagens diferentes, que podem ser da mesma coisa, de um carro. Na primeira imagem, temos que um carro se desloca da cidade de Cajazeiras até a cidade de Santa Inês, na Paraíba. Durante esse movimento, durante esse evento, nós não precisamos saber as dimensões do carro. Então, eu posso analisá-lo como sendo um ponto material, como uma partícula que se desloca em um plano. Mas, para estacionar esse carro, eu preciso conhecer as dimensões do carro. Preciso saber o seu tamanho, a sua largura e também o tamanho de onde ele será estacionado. Então, nessa situação, não temos mais um ponto material, e sim um corpo extenso. Outro conceito é o de trajetória. A trajetória seria aquele percurso que o ponto material faz em um certo intervalo de tempo. Como aqui, nessa imagem, uma pessoa que se desloca de Cajazeiras até Sousa, no intervalo de 48 minutos, percorrendo uma quilometragem de 47,5. Mais um conceito importante, o de posição ou espaço. A posição ou espaço
é a localização do móvel em relação a algum referencial. Nessa imagem, nós temos que o referencial é o zero. Logo, a posição dele em relação ao ponto referencial são de 4 metros, utilizando essa grandeza de unidade de medida metro. Mas, se eu disser que o meu referencial é aqui no menos 3, se o referencial é no menos 3, a posição dele em relação ao referencial será de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metros. Mudei o meu referencial, mudei a posição em relação a esse referencial. Ok? Para isso, para concretizarmos ainda mais o que vimos até aqui, eu trouxe uma seguinte problemática. Um Fusca parte da cidade de Patos no instante de tempo igual a 3 horas e passa por Sousa no instante de 7 horas até chegar em Cajazeiras às 8 horas. De acordo com as informações apresentadas no enunciado e na imagem abaixo, acima, determine o tempo e o deslocamento do Fusca de Patos até Cajazeiras. Nessa problemática, eu quero determinar o deslocamento em que este veículo fez da cidade de Patos até a cidade de Cajazeiras, sendo que o meu ponto de referência aqui, onde está o zero, é a cidade de Cabedelo. Logo, eu sei que a posição inicial deste automóvel, do Fusca, é de 329 quilômetros, unidade de medida adotada na questão. E a posição final, que foi quando ele chegou em Cajazeiras, equivale a 495 quilômetros. Como eu quero saber a distância, o deslocamento entre Patos e Cajazeiras, nós teremos uma variação de espaço, que é simbolizada por ΔX, onde esse ΔX é a diferença da posição final, Cajazeiras, menos a posição inicial, que foi Patos. Substituindo os valores que temos, teremos 495 menos 329, resultando em 166 quilômetros entre Patos e Cajazeiras. Outro ponto muito fundamental neste estudo é o da velocidade média. E o que seria a velocidade média, dizendo em palavras? Bom, a velocidade, ela é o espaço percorrido em função de um certo intervalo de tempo. E matematicamente nós podemos expressar essa velocidade da seguinte maneira, onde a velocidade média é igual à variação do espaço, onde adotamos aqui ΔS, em função da variação do tempo, ΔT. Como na questão anterior vimos que a variação é a diferença entre um ponto final e um ponto inicial, logo ΔS pode ser substituído pela posição final menos a inicial. Da mesma forma que o tempo, a variação do tempo, pode ser substituída pelo instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. Hoje, conceituamos aqui o que seria o movimento e as propriedades por trás do movimento. Na próxima aula, aprofundaremos mais sobre esse assunto. Até a próxima!